Salve, salve! Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, que tem sempre um conteúdo muito legal para sua vida, para sua casa, para sua família, para todos os seus. E por aqui sempre um debate, um assunto muito interessante, enriquecedor para sua vida. Estamos começando mais um Antenados e hoje é terça-feira, é dia dos personagens bíblicos. Então hoje o nosso personagem é José, José do Egito, aquele filho de Jacó. E os nossos convidados, ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Muito obrigado por ter vindo, bom revê-lo. Boa tarde, Lincoln, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse debate maravilhoso, junto aos nossos amigos, pastores, e podemos aí trazer assuntos acerca de José, para esclarecer todo esse povo que está ligado aqui no programa Antenados na Geral. É muito bom estar de volta e é bom poder estar participando com você pela primeira vez também. Legal. Ele é pastor, escritor, professor de Novo Testamento, teologia geral e pesquisador nas ciências humanas, pastor Ailton Bezerra. Muito bom tê-lo aqui, pastor Ailton. Muito bom, Lincoln. Bom também te conhecer pessoalmente. Sei que esse debate vai ser benção, o telespectador vai ser abençoado, porque José tem história de família, conflitos, questão de perdão, cura na vida emocional, enfim, vai ser benção. Todos os debatedores aqui, eu tenho certeza que vai ser impactante. E já quero deixar um abraço. Tem muita gente assistindo aí, então você que está online, você que está ao vivo aí na TV, que Deus abençoe. E vou deixar um abraço aqui para minhas ovelhas da Primeira Igreja Batista, ali em Parque Dourado, aqui em Caxias, Duque de Caxias. Que Deus abençoe a todos. Legal. Ele é pastor da Assembleia de Deus, conferencista, escritor, doutor em teologia e pós-graduado em história de Israel e do cristianismo. Estou falando daquele que viaja para Israel toda hora. Pastor Jonas Neto. Bom tê-lo aqui, hein, pastor? Valeu, Nico. Boa tarde. Que moral, hein? Um abraço. Sempre bom gravarmos juntos, né? Ainda mais com os amados que estão aqui. E falar sobre José, falar de uma educação que ele teve, uma educação que ele teve, que Jacó também teve. Ou seja, ele teve um cuidado todo especial. E mediante a esse cuidado especial e a sua cultura e educação é que fez que ele não se perdesse após, né? Creio que com certeza vai ser um grande debate aí para todos nós. Benção. Ele é pastor presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Bom tê-lo aqui, pastor Carlos. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde aos telespectadores, aos nossos colegas debatedores. Eu creio que vai ser muito bom, sobretudo porque José, na minha opinião, é um dos maiores exemplos de amor. José foi aquele, na minha opinião, que expressa bem o amor que Jesus quer que tenhamos pelos nossos irmãos. Então, liga para alguém aí, querido, para o seu amigo, liga para o seu pastor, né? Fala para ele assistir, que vai ser muito bom. E quero mandar um abraço também para minha família. Minha família me cobra muito isso, né? Mandar um abraço aos meus filhos, minha esposa, meus filhos e netos. Eu sou avô já, sou bem jovenzinho, mas já sou avô, graças a Deus. Querido, vai ser uma benção esse debate, amém. Legal, e a nossa enquete, que você pode ligar, deve ligar e participar, é a seguinte: nós estamos ao vivo e você pode ligar, deve ligar, vai ser muito legal a sua participação. De repente você entra no ar aqui ao vivo. Você já teve um sonho ou uma interpretação dada por Deus? Sim ou não? Ligue pra gente e participe. Legal, eu queria começar nossa conversa de hoje sobre José, dando uma perspectiva ao telespectador. Qual era o contexto histórico em que José vivia? Da sua infância, da sua adolescência, do início da sua trajetória de vida na família de Jacó. Qual era o histórico de vida, qual é o contexto histórico ali da situação de José? Bem, José, ele era o filho preferido de Jacó, porque Jacó já teve José na sua velhice. E também porque ele era filho de Raquel, né? E também porque era filho de Raquel, e Raquel foi aquela que, na verdade, Jacó queria. As outras vieram a reboque, porque o sogro Labão criava aquelas circunstâncias e Jacó tinha que trabalhar mais. Mas a que ele amava de verdade era Raquel. E ali, o que aconteceu? José nasceu, e aos 17 anos, ele ganhou uma túnica colorida, um diferencial do seu pai. E os seus irmãos ficaram com inveja, até mesmo com raiva de José. E José também ele era um supervisor.
ele ia ver os seus irmãos trabalhando e depois trazia um relatório ao seu pai. E você sabe como isso é difícil, né? O pastor foi gentil com esse supervisor, né? Relatório. Usando um pouquinho aí de eufemismo, né, na linguagem, para não sermos dizer que ele era o X9, como diz outros nos dias de hoje. Então, ele estava ali, sendo amado. Mas ele cumpriu uma instrução que o pai designava, né? Sim, é como na empresa hoje, tem um supervisor, não é um cargo legal. Todo mundo acha, o cara, eu sou supervisor de venda. Então, eu estou defendendo a classe. Eu estou defendendo a classe. Então, é sempre ruim, porque você tem que fazer um relatório, avaliação. E ele levava, como diz o texto aqui, ele levava ao seu pai ali o que acontecia. E isso aborrecia profundamente seus irmãos. Porque ele era o mais novo, era o caçula. E o caçula, eu também sou caçula, também por acaso. E o caçula sempre ele é tratado assim como aquele que não tem direito de falar, de se manifestar. Mas o pai deu toda a honra a José. E às vezes quando a gente recebe honra, a inveja vem junto. Talvez Deus tenha te honrado e você tenha sido vítima de inveja. Mas fique tranquilo que Deus está no controle de todas as coisas. Como foi na vida de José. Então, como disse os pastores aqui, é uma história linda de amor, de perdão, de sofrimento, e como Deus trabalha através das adversidades e do sofrimento. Entender por que Deus leva caminhos dificultosos para chegar ao seu propósito. Então, mais do que falar de um José histórico, eu acho que nós temos que falar daquilo que nós podemos aprender com José. Eu queria ressaltar o seguinte, né? Na fala do pastor Silas, e eu acho que o debate ele sempre tem que trazer a cena antiga para a cena moderna, para que o telespectador possa aprender, né? Que é a proposta instrutiva. Então a questão é a seguinte, eu penso que não é defesa José de maneira nenhuma. Na verdade ele era o X9, ia lá contar para o pai o que os irmãos estavam fazendo. Todavia, todo um contexto histórico familiar, porque em Gênesis 25, 22 mostra que os pais de José, Jacó, ele errou. E qual foi o erro de Jacó com a sua esposa Raquel? Foi a pré-edição. Porque a Bíblia diz, lá em Gênesis 25, 22, que Jacó amava mais Esaú e Raquel amava mais Jacó. Consequentemente, o Jacó, vai cometer agora o mesmo erro. Ou seja, eu fiz uma confusão aqui. Isaac e Rebeca, melhor dizendo. Isaac e Rebeca. Então Isaac, ele amou mais Esaú e a sua esposa Rebeca amou mais a Jacó. Consequentemente agora, você vê em Jacó cometendo o mesmo erro com José. Por quê? O pastor levantou a questão, ele amava mais a José, porque José, ele era o filho da sua velhice, era o caçula. É verdade, isso é até algo salutar. Todavia, ele faz um destaque ao menino, dá essa veste a ele, que é uma túnica, que até hoje os beduínos usam, até hoje, e o destaque que ele dá, alguns estudiosos dizem que tinha a ver com cores, né, e destaca José dos seus irmãos. Consequentemente, isso gerou o quê? Uma inveja dos irmãos. E ele é orientado a ir fiscalizar os seus irmãos. E aí a chapa esquenta. Ele levava má fama mesmo. A Bíblia diz que, o texto diz que José levava má fama dos irmãos. Sinal que eles deixavam a desejar ali nos seus afazeres. O que eu gostaria de corroborar com o nosso amado pastor é que os sábios, né, os rabinos, os mestres da lei, eles trazem isso para uma visão até um pouco curiosa, né, e até uma interpretação viável. Gostaria de sair. Porque Jacó, ele teve um tratamento totalmente diferente do seu outro irmão. Ele era caseiro, ele era uma pessoa que vivia em casa, teve uma educação diferente do outro. Só que essa mesma educação, não passou para Rubem, que foi o mais velho, passou para quem? Para José, que foi o 11º filho dele. Então, toda aquela educação que ele teve, ele tentou passar, só que passou de uma maneira errada. Porque ele mimou demais. Só que eu aprendo com isso que José foi mimado demais, sim, mas ele caiu, né, ele foi amadurecido quando ele estava na cisterna, que ele caiu em si, que ele foi levado cativo, aí ele teve que ter ser maduro de imediato. Aquela vida mimada que ele tinha, cortou, meu amigo. Isso foi necessário, a necessidade que José enfrentou no início. Ao longo do tempo a gente vai vendo, na trajetória de José, se percebe que ele é jogado no calabouço pelos irmãos. Havia uma ideia de matar, até que o mais velho, não vamos matá-lo. Aí vem uma caravana, não, vamos fazer o seguinte, então vamos vendê-lo. Quer dizer, ameniza, não vamos matar, mas vamos vender.
a gente diz para o pai que matou, mas pelo menos não derramamos o sangue de José. E ele começa a sofrer, o menino começa a sofrer, e este sofrimento traz amadurecimento. E o que eu acho forte nisso tudo é que isso não faz ele perder a visão do sonho. Entendeu? Então tem gente agora que está assistindo que sofre e acha que o sofrimento vai tirar os projetos, os sonhos. Deus fez ele sonhar e fez ele continuar sonhando, mesmo quando as possibilidades em volta eram tudo contrárias. Então eu acho que ele começa a caminhar, trilhar esse caminho aí de dificuldades, né? E melhora um pouco quando vai para a casa de Potifar, mas essa melhora foi... A luta era grande, porque foi breve, a luta não parou. Eu estou com uma ligação do Alex, do Rio de Janeiro. Alô, Alex? Eu gostaria de falar que ele acabou de falar o que está acontecendo comigo. Eu tive várias revelações e as dificuldades veio. Eu gostaria de dizer que conforme for passando o tempo, as tribulações aumentaram e os sonhos também. Entendi. Eu gostaria de dizer que ele acabou de dizer, eu realmente não preciso nem vocês falarem. As promessas, eu só gostaria de saber que se as promessas são maiores do que qualquer tribulação, qualquer erro que eu possa cometer, qualquer pecado, porque às vezes parece que a gente perde o chão. É verdade. Ô Lincoln, se me permite falar com o nosso telespectador. Alex, a Bíblia diz, apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que há de ser manifesta. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados, né, pelo seu decreto. Então, Deus trabalha assim mesmo, meu querido. Fica somente no propósito de Deus, fica somente na presença de Deus, né? Como disse o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, no Salmo 37, verso 5, confia nele, e Ele tudo fará. Deus está trabalhando. É que em tudo a Bíblia diz, e Deus era com José. Na casa de Potifar, em meio à luta, aquela mulher endemoniada, querendo pegá-lo. Eu acho interessante isso, Lincoln. Mas antes, pastor Carlos, eu queria trazer um foco, um olhar, que às vezes a gente vê os personagens bíblicos, e eu gostei muito da fala do pastor Jonas, que a gente às vezes não consegue olhar as circunstâncias, né? Eu questiono, assim, eu gostaria que a gente abordasse no final desse primeiro bloco, qual seria a posição correta do pai? Se o pai está... Porque existem muitos filhos que se sentem às vezes privilegiados, ou não. Mas na verdade o olhar do pai é que deveria ter um olhar. A gente vê a tradição judaica que vê nos primogênitos esse tipo de honra. Então, será que não começa ali um equívoco da forma com que Jacó conduzia sua família? Ô Lincoln, eu acho que isso aí é muito difícil, porque você veja bem, Jesus teve 12 apóstolos, mas nós podemos citar 3, Pedro, Tiago e João. Pouco se fala dos outros apóstolos. Existiram 12 tribos, então existiam as tribos que estavam Judá, tribo de Levi. Então, entre os nossos filhos, talvez de maneira imperceptível, nós acabamos tolindo de um e dando mais para o outro. Mas deixa eu entrar então eu não vejo como falha de Jacó, eu vejo sim como um amor, mas ele amava os outros filhos. Mas às vezes tá aqui os gêmeos aqui, o John e o Jonathan. Eu amo os dois iguais, mas tem hora que a gente favorece um pouco o outro, favorece mais para um deixa eu entrar aqui rapidinho, só dando... Mas tem um detalhe importante, deixa eu dar uma explicação. Que é o detalhe das esposas. Isso, deixa eu dar uma explicação importante, olha só. O pastor aqui entrou na questão da cultura judaica. O que acontece? A formação, a cultura judaica é bem diferente da nossa criação ocidental. Quando eu abordei o enfoque do erro de Jacó, foi em que sentido? Porque os seus pais erraram também. Tá? Como eu disse, Gênesis 25:22 diz que Isaac e Rebeca. Isaac amava mais Esaú e Rebeca mais a Jacó. Consequentemente, parece que Jacó leva isso para a casa dele. Todavia, tem a questão cultural, contextual, mas Jacó parece que repete aquele comportamento. Consequentemente, José, ele é o instrumento de amor e parece que vai continuar a minha descendência e tal. Tudo bem. Só que, na verdade, isso foi prejudicial em que momento? Porque José, Deus tinha um sonho como tinha para o Alex, que ligou agora. Deus tem um projeto para a vida do Alex, como tem para cada um que está nos assistindo. E às vezes, as atitudes dos pais, erradamente, talvez não perceptível, talvez não percebendo, acaba fazendo uma predileção sobre filhos e filhos, ou seja, valorizando mais um em detrimento de outro. Se há uma questão de saúde, é uma coisa, mas não havia.